Existe um tipo de dor que não está no presente, mas continua vivendo dentro de você. Você olha para a sua vida hoje, tenta seguir em frente, tenta construir algo novo, mas de vez em quando, o passado volta. Uma escolha errada, uma fase que você gostaria de apagar, pessoas que você feriu, decisões que ainda trazem vergonha só de lembrar. E mesmo que ninguém fale sobre isso, dentro de você ainda existe aquela sensação: se soubessem tudo sobre mim, talvez me veriam diferente. Se isso já passou pela sua mente, fique comigo até o final, porque existe uma verdade capaz de libertar você desse peso. A vergonha do passado não é apenas memória, é identidade sendo afetada, porque quando você olha para trás e vê erros, fracassos e quedas, é fácil começar a pensar que aquilo define quem você é. Você para de dizer, eu errei, e começa a acreditar, eu sou isso. E essa mudança é perigosa, porque arrependimento saudável aproxima você de mudança, mas culpa contínua paralisa. Ela faz você viver preso em algo que já passou. E talvez o mais difícil seja isso. Não é apenas lembrar. É sentir que você perdeu a autoridade para recomeçar. Como se o passado tivesse retirado de você o direito de viver algo novo. Você até ora, até busca a Deus. Mas existe uma voz silenciosa dizendo, depois de tudo isso, você acha mesmo que Deus ainda olha para você da mesma forma? E essa voz mantém muita gente distante. Não de Deus, mas da liberdade, porque continuam vivendo como condenados, mesmo quando o perdão já foi oferecido. A Bíblia mostra isso de forma poderosa na vida de Pedro. Pedro andou com Jesus, viu milagres, ouviu ensinamentos, mas, no momento mais difícil, negou Jesus 3 vezes. Não foi um erro pequeno, foi uma queda pública, uma falha marcada pela vergonha. Em Lucas 22, depois da 3ª negação, Pedro percebe o que fez e chora amargamente. Perceba isso. Não foi indiferença, foi quebrantamento, foi dor real. E talvez você conheça essa sensação. O momento em que você percebe o que fez e gostaria de voltar no tempo, mas não pode. E é exatamente aí que muitos ficam presos, no se eu pudesse voltar. Mas a história de Pedro não termina na queda, porque Deus não define você pelo pior momento da sua vida. E isso muda tudo. Mas para entender isso profundamente, precisamos olhar para o que aconteceu depois da falha. Depois da queda, veio um encontro. E isso é o que muitas pessoas esquecem. Pedro negou, chorou, se envergonhou. Mas Jesus não encerrou a história ali. Em João 21, depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro novamente. E o mais impressionante não é apenas o encontro, é a forma como ele conduz aquilo. Jesus não expõe Pedro diante de todos, não humilha, não usa a falha como arma. Ele pergunta, você me ama? 3 vezes, no mesmo número das negações, não para condenar, mas para restaurar. Perceba isso. Onde houve falha, agora existe oportunidade de reconstrução. Isso revela algo poderoso. Deus não trabalha apenas com perdão. Ele trabalha com restauração. Porque perdão remove a culpa, mas restauração devolve propósito. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Seu passado não cancelou seu futuro, mas existe um problema. Muitas vezes Deus já perdoou, mas você ainda não se soltou. Você continua se acusando, se lembrando, se punindo, como se carregar culpa fosse uma forma de compensar o erro. Mas culpa não cura, só prolonga a prisão. Em Isaías 43, 18, 19 está escrito: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Perceba, não é negar o passado, é não viver nele. Porque há pessoas que já saíram daquela fase, mas emocionalmente ainda moram lá, ainda se definem por aquilo, ainda se apresentam internamente como a pior versão de si mesmas. E isso impede o novo, porque ninguém constrói futuro saudável vivendo mentalmente no ontem. Mas talvez você pense, e as consequências? Porque algumas escolhas deixam marcas reais, relacionamentos quebrados,
oportunidades perdidas, cicatrizes que não desaparecem facilmente. E isso também precisa ser enfrentado com verdade. Deus perdoa, mas muitas vezes o processo de restauração envolve responsabilidade, reconhecer, consertar o que for possível, pedir perdão quando necessário, aprender com a dor e seguir diferente. Isso é arrependimento verdadeiro. Não apenas tristeza pelo erro, mas mudança de direção. Em 2 Coríntios 7:9 está escrito: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Perceba a diferença. Remorso olha para trás e paralisa. Arrependimento olha para frente e transforma. E talvez hoje você esteja exatamente nessa encruzilhada. Continuar se punindo, ou permitir que Deus te reconstrua. Porque existe uma verdade difícil, mas libertadora. Você não honra Deus permanecendo preso na culpa. Você honra Deus aceitando a graça, aceitando que Ele realmente perdoa, aceitando que a cruz foi suficiente, aceitando que o sangue de Jesus é maior que o seu passado. E isso exige humildade, porque às vezes é mais fácil viver na culpa do que aceitar ser amado depois da falha. Mas a graça funciona assim. Ela não ignora o pecado, ela vence o pecado. Talvez hoje você ainda tenha vergonha de olhar para trás. Talvez ainda existam memórias que apertam o peito. Mas isso não significa que você precisa continuar carregando esse peso. Seu passado explica partes da sua história, mas não determina o seu destino. Em Cristo existe recomeço, existe restauração, existe vida nova. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes das memórias que ainda pesam, das culpas escondidas e da vergonha que muitos carregam em silêncio. Pai, alcança agora aqueles que estão presos ao passado, aqueles que acreditam que erraram demais, que foram longe demais, que perderam o direito de recomeçar. Traz perdão, cura e restauração. Ensina-nos a não viver presos na culpa, mas firmados na Tua graça. Dá-nos coragem para corrigir o que for necessário, aprender com os erros e seguir em frente com um coração transformado. E que cada pessoa aqui possa experimentar a liberdade de ser restaurada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão vivendo presas ao passado, quando Deus já está chamando para o recomeço. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: a graça de Deus é maior que o meu passado. Essa frase pode ser o início de uma nova fase. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus traga paz ao seu coração e força para seguir em frente. Até o próximo vídeo.